Capítulo 2 – Fantasia. Mencionei no capítulo anterior a observação de Melanie Klein sobre a importância da fantasia inconsciente dinâmica na vida mental da criança. A importância que ela atribui a isso levou a ampliar e a reformular o conceito de fantasia inconsciente. Penso que a elucidação do uso que ela faz desse conceito é essencial para a compreensão de suas teorias e que ela pode ajudar a evitar vários equívocos comuns. Por exemplo, quanto à natureza dos objetos internos ou da identificação projetiva. Alguns psicólogos costumavam fazer objeções à descrição da mente feita por Freud, com o pretexto de que era antropomórfica. Estranha objeção, parece-me, já que a psicanálise se ocupa da descrição do homem. O que eles queriam dizer era que Freud, ao descrever conceitos como de superego, parecia ver a estrutura mental como se ela contivesse objetos que eram antropomórficos ou semelhantes ao homem. A compreensão do conceito de fantasia inconsciente poderia ajudar muito na remoção dessa objeção. Freud, em sua descrição do superego, não quer dizer que nosso inconsciente contém realmente um pequeno homem, mas que isso é uma de nossas fantasias inconscientes sobre os conteúdos de nosso corpo e de nossa psique. Freud nunca se refere especificamente ao superego como sendo uma fantasia. Contudo, deixa claro que essa parte da personalidade é devida a uma introjeção, em fantasia, de uma figura dos pais fantasiada e deformada pelas próprias projeções da criança. O mesmo tipo de crítica foi dirigido por psicanalistas à descrição kleiniana de objetos internos. De modo análogo, esses objetos internos não são objetos situados no corpo ou na psique, como Melanie Klein está descrevendo fantasias inconscientes que as pessoas têm sobre o que elas próprias contêm. Na obra de Melanie Klein, o conceito freudiano de fantasia inconsciente recebeu maior peso e foi bastante ampliado. As fantasias inconscientes são, em todos os indivíduos, ubíquas e sempre ativas. Isto é, sua presença não é mais indicativa de doença ou de falta de sentido de realidade do que a presença do complexo de Édipo. O que determinará o caráter da psicologia do indivíduo é a natureza dessas fantasias inconscientes e o modo como elas estão relacionadas com a realidade externa. Susan Isaacs, em seu artigo On the Nature and Function of Fantasy, desenvolve a opinião de Melanie Klein sobre a relação entre fantasia inconsciente, instintos e mecanismos mentais. Afirma que a fantasia pode ser considerada como representante psíquico ou correlato mental à expressão mental dos instintos. James Strachey, nas notas editoriais ao artigo de Freud, Instincts and their Vicissitudes, chama a atenção para o fato de que Freud hesita entre duas definições de instinto. Nesse artigo, descreve o instinto como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, o representante psíquico dos estímulos que se originam de dentro do organismo e alcançam a mente, ou em outro artigo, como o conceito na fronteira entre o somático e o mental, o representante psíquico das forças orgânicas. Strachey diz o seguinte: essas descrições parecem tornar claro que Freud não estabelecia qualquer distinção entre um instinto e seu representante psíquico. Aparentemente, considerava o próprio instinto como sendo o representante psíquico de forças somáticas. Se agora, contudo, passarmos aos artigos ulteriores dessa série, teremos a impressão de que Freud traça uma distinção muito acentuada entre o instinto e seu representante psíquico. Strachey prossegue com várias referências, citando, por exemplo, o artigo sobre The Unconscious. Um instinto jamais pode tornar-se um objeto da consciência. Somente a ideia que representa o instinto é que pode. Mesmo no inconsciente, além disso, um instinto não pode ser representado de outra forma senão por uma ideia. Parece-me que o modo como Susan Isaacs usa o conceito de fantasia elimina o hiato entre os dois modos como Freud encarou o instinto. As ideias que representam o instinto seriam as fantasias primitivas originais. A ação de um instinto, sob esse ponto de vista, é expressa e representada na vida mental pela fantasia da satisfação desse instinto por um objeto apropriado. Visto que os instintos agem a partir do nascimento, pode-se presumir que alguma grosseira vida de fantasia exista a partir do nascimento. A primeira fome e o esforço instintual para satisfazer essa fome são acompanhados pela fantasia de um objeto capaz de satisfazê-la.
Como as fantasias derivam diretamente de instintos na fronteira entre o somático e a atividade psíquica, essas fantasias originais são experimentadas tanto como somáticas quanto como fenômenos mentais. Contanto que o princípio de prazer, sofrimento esteja em ascendência, as fantasias são onipotentes e não existe diferenciação entre fantasia e experiência da realidade. Os objetos fantasiados e a satisfação deles derivada são experimentados como acontecimentos físicos. Por exemplo, um bebê ao adormecer, fazendo satisfeitos barulhos de sucção e movimentos com sua boca ou chupando seus próprios dedos, fantasia que está realmente sugando ou incorporando o seio, e dorme com a fantasia de ter realmente dentro de si o seio que dá o leite. De modo análogo, um bebê faminto e furioso, gritando e esperneando, fantasia que está realmente atacando o seio, rasgando-o e destruindo-o, e experimenta seus próprios gritos que o rasgam e o machucam, como se o seio rasgado o estivesse atacando dentro dele próprio. Portanto, não só experimenta uma necessidade, mas também pode sentir o sofrimento da dor e seus próprios gritos como um ataque persecutório ao seu interior. A formação da fantasia é uma função do ego. A concepção da fantasia como expressão mental de instintos por meio do ego pressupõe um grau de organização do ego muito maior que o que foi usualmente postulado por Freud. Pressupõe que o ego, a partir do nascimento, é capaz de formar, e de fato é impulsionado pelos instintos e pela ansiedade a formar, relações de objeto na fantasia e na realidade. A partir do momento do nascimento, o bebê tem de lidar com o impacto da realidade, começando com a experiência do próprio nascimento e passando a inumeráveis experiências de gratificação e frustração de seus desejos. Essas experiências da realidade influenciam imediatamente a fantasia inconsciente e são por esta influenciadas. A fantasia não é simplesmente uma fuga da realidade, mas um constante e inevitável acompanhamento de experiências reais com as quais está em constante interação. Um exemplo de fantasias que influenciam a reação à realidade pode ser visto quando um bebê faminto e furioso, ao lhe ser oferecido o seio, em vez de aceitá-lo, afasta-se dele e não quer mamar. Nesse caso, o bebê pode ter tido a fantasia de ter atacado e destruído o seio e sente que ele se tornou mal e que o está atacando. Portanto, o seio externo verdadeiro, quando volta a alimentar o bebê, não é sentido como um bom seio que alimenta, mas é deformado por essas fantasias em um perseguidor terrificante. Tais fantasias podem ser facilmente observadas no brincar de crianças ainda bastante pequenas, bem como no brincar e na fala de crianças um pouco maiores. Podem persistir no inconsciente tanto em crianças quanto em adultos, dando origem a dificuldades na alimentação. Alguns analistas pensam que essas fantasias surgem mais tarde e que são projetadas retrospectivamente nos primeiros meses de vida. Trata-se, sem dúvida, de uma hipótese adicional desnecessária, em especial porque há uma acentuada concordância entre o que podemos observar no comportamento dos bebês, em fantasias que são realmente expressas uma vez alcançados os estádios do brincar e da fala, e o material analítico do consultório. Em casos mais sofisticados, é possível ver como, ainda que a realidade possa ser percebida e observada com acuidade, as fantasias inconscientes podem determinar o tipo de sequência causal atribuída aos acontecimentos. O exemplo típico desse caso é a criança cujos pais têm realmente um relacionamento mau e brigam muito. Na análise, geralmente transparece que a criança sente que esse relacionamento é resultado de seus próprios desejos de que os pais brigassem, e que seus ataques urinários e fecais atrapalharam e estragaram o relacionamento dos pais. Se a fantasia inconsciente está constantemente influenciando e alterando a percepção ou a interpretação da realidade, o contrário também é verdade. A realidade exerce seu impacto sobre a fantasia inconsciente. É experimentada, incorporada e exerce forte influência sobre a própria fantasia inconsciente. Tome-se, por exemplo, o bebê que começa a sentir fome e que vence essa fome por uma alucinação onipotente de ter um seio bom que alimenta. Sua situação será radicalmente diferente se for alimentado logo da que ocorrerá se for deixado com fome por muito tempo. Na primeira situação, o seio real que é oferecido pela mãe será, na experiência do bebê, fundido com o seio que foi fantasiado, e o sentimento do bebê será que sua própria bondade e a do objeto bom são fortes e duráveis. No segundo caso, o bebê será dominado pela fome e pela raiva, e em sua fantasia, a experiência de um objeto mau e perseguidor se tornará mais forte, com a implicação de que sua própria raiva é mais poderosa do que seu amor e a de que o objeto mau é mais forte do que o bom.
Esse aspecto do interrelacionamento entre fantasia inconsciente e realidade externa, verdadeira, é muito importante quando se tenta avaliar a importância comparativa do ambiente no desenvolvimento da criança. O ambiente tem naturalmente efeitos extremamente importantes na tenra infância e na infância posterior, mas daí não se conclui que, sem um ambiente mau, não existiriam fantasias e ansiedades agressivas e persecutórias. A importância do fator ambiental só pode ser corretamente avaliada em relação ao que ele significa nos termos dos próprios instintos e fantasias da criança. Como foi exposto, é quando o bebê esteve sob o domínio de fantasias raivosas, atacando o seio, que uma experiência má verdadeira se torna ainda mais importante, visto que confirma não apenas seu sentimento de que o mundo externo é mau, mas também a impressão de sua própria maldade e da onipotência de suas fantasias malévolas. As experiências boas, por outro lado, tendem a diminuir a raiva, a modificar as experiências persecutórias e a mobilizar o amor e a gratidão do bebê, bem como sua crença em um objeto bom. Até aqui temos dado ênfase ao papel da fantasia como expressão mental dos instintos, em contraposição à opinião de que a fantasia é apenas um instrumento de defesa e um meio de fuga da realidade externa. Contudo, as funções da fantasia são múltiplas e complicadas, e ela possui um aspecto defensivo que deve ser levado em conta. Visto que os objetivos da fantasia consistem em satisfazer os impulsos instintuais, prescindindo da realidade externa, a gratificação derivada da fantasia pode ser encarada como uma defesa contra a realidade externa da privação. É, no entanto, mais do que isso. É também uma defesa contra a realidade interna. Um indivíduo produzindo uma fantasia de satisfação de desejo não está apenas evitando a frustração e o reconhecimento de uma realidade externa desagradável. Está também, o que inclusive é mais importante, defendendo a si mesmo contra a realidade de sua própria fome e raiva, sua realidade interna. As fantasias, além do mais, podem ser usadas como defesas contra outras fantasias. Exemplo típico são as fantasias maníacas, cuja principal finalidade é repelir fantasias depressivas subjacentes. Uma fantasia maníaca típica é a do eu, self, que contém um objeto ideal devorado cuja radiância cai sobre o ego. Trata-se de uma defesa contra a fantasia subjacente de conter um objeto que é irreparavelmente destruído e vingativo e cuja sombra cai sobre o ego. A consideração do uso da fantasia inconsciente como uma defesa levanta o problema do estabelecimento de qual é sua exata relação com os mecanismos de defesa. Em resumo, a distinção reside na diferença entre o processo verdadeiro e sua representação mental específica e detalhada. Por exemplo, é possível dizer que o indivíduo, em dado momento, está usando os processos de projeção e introjeção como mecanismos de defesa. Os próprios processos, porém, serão experimentados por ele, em termos de fantasias que expressam o que ele sente estar colocando para dentro ou para fora, o modo como ele faz isso e os resultados que sente terem essas ações. Os pacientes frequentemente descrevem sua experiência do processo de repressão, falando, por exemplo, de uma represa dentro deles, a qual pode romper sob a pressão de algo semelhante a uma torrente. O que um observador pode descrever como um mecanismo é experimentado e descrito pela própria pessoa como uma fantasia bem detalhada. Um exemplo mais complicado pode ser visto no seguinte material. Um paciente que havia começado recentemente sua análise estava quase sempre atrasado. Geralmente faltava às sessões e esquecia regularmente grande parte da análise. Durante alguns dias podia ser feito um trabalho analítico bastante vantajoso e depois ele aparecia com pouca lembrança consciente do trabalho e sem quaisquer efeitos desse trabalho em sua personalidade, como se todo o processo e seus resultados tivessem sido obliterados. Era bastante claro, tanto para mim como para meu paciente, e o processo podia ser nomeado, que ele estava usando os mecanismos de divisão, splitting, e de negação como defesa na situação analítica. Um dia, chegou atrasado, perdendo exatamente metade de sua sessão, e disse que se tinha perdido em London Road, uma rua perto de minha casa, e que fora ali que tinha passado a primeira metade da sessão. Ele associou London Road com bruxas de Loudon Witches. Parecia que tinha dividido, split, a situação analítica de modo que pudesse preservar um relacionamento bom comigo durante metade da sessão, enquanto o relacionamento mau e expelido, split off, com uma bruxa analista má fora, afastado de mim para London Road.
Alguns dias depois surgiu uma oportunidade de dar a esse paciente uma interpretação sobre seu relacionamento com o seio, e nesse momento ele teve uma fantasia bastante vívida. Subitamente ele se viu pegando uma grande faca, cortando meu seio e jogando-o na rua. A fantasia era tão vívida que o paciente experimentou no mesmo momento uma grande ansiedade. Podia-se então compreender que o que fora falado em termos de um processo de divisão, splitting e negação era na verdade experimentado por ele como uma fantasia extremamente vívida. O processo de divisão, splitting, foi realmente sentido por ele como se pegasse uma faca e expelisse, splitting off, cortasse um dos seios de sua analista, o qual ele jogava na rua e que assim se tornava a bruxa em London Road. A negação do sentimento persecutório em relação à sua analista era experimentada como um corte do vínculo entre os dois seios, o bom e o mal. Após essa sessão, a divisão, splitting e a negação diminuíram consideravelmente e ele se tornou capaz de comparecer à análise com certa regularidade. Essa experiência, como várias outras, acentua o fato de que a interpretação dos mecanismos de defesa é em geral ineficaz até que ocorra uma oportunidade para interpretá-los de modo que sejam significativos para o paciente em termos do que ele realmente sente que faz ao analista na transferência, a seus outros objetos ou a partes de seu ego, quando está recorrendo ao uso desses mecanismos de defesa. Algumas vezes pode-se observar claramente essa relação entre fantasia inconsciente e mecanismos de defesa nos sonhos dos pacientes. Eis aqui 2 sonhos descritos por uma paciente durante a sessão anterior às minhas férias. No primeiro sonho, a paciente estava num cômodo escuro que continha 2 figuras humanas de pé, uma perto da outra, e também outras pessoas menos bem definidas. As 2 figuras eram exatamente iguais, com exceção de uma delas que parecia apagada e escura, ao passo que a outra estava iluminada. A paciente estava certa de que apenas ela podia ver a figura iluminada, invisível para as outras pessoas no sonho. Essa paciente fazia largo uso dos mecanismos de divisão, splitting, negação e idealização. Ela tivera a oportunidade, nessa mesma semana, de me ver numa sala cheia de pessoas, uma situação fora do comum para ela, e sua associação com o sonho foi a de que as 2 figuras representavam a mim. Uma era a pessoa que todo mundo podia ver na sala cheia, mas a outra era sua analista, sua posse especial. Ela sentiu que não iria importar-se com as férias mais do que se importara ou ficara com ciúme quanto a me ver com outras pessoas, pois tinha essa relação especial comigo, a qual era única e permanentemente dela. Nesse primeiro sonho, é claro que ela lida com seu ciúme, provocado tanto pelo fato de me ver com outras pessoas, quanto pelas férias da análise através da divisão, splitting e da negação. Ela tem a analista iluminada e idealizada que ninguém pode tomar dela. No segundo sonho, a paciente sonhou que havia uma menina sentada no chão, cortando papel com uma tesoura. A menina estava guardando o pedaço recortado para si. O chão estava coberto com os pedaços de papel postos de lado, os quais eram laboriosamente recolhidos por outras crianças. Esse segundo sonho constitui uma versão mais completa do primeiro. Mostra como essa divisão, splitting, e idealização eram de fato sentidas pela paciente. A divisão, splitting, é expressa no cortar. Ela é a menina que cortou de sua analista a figura recortada, que, como figura iluminada no primeiro sonho, é a parte boa de sua analista. As pessoas que podiam ver apenas a figura da analista apagada são representadas no segundo sonho pelas crianças que têm apenas os pedaços postos de lado. A divisão, splitting, vista no primeiro sonho é claramente experimentada no segundo como um ataque, como um verdadeiro corte de sua analista em uma parte ideal e uma parte sem valor. E o que é representado no primeiro sonho como idealizado é experimentado no segundo como furtar e reter para si mesma os melhores pedaços cortados de sua analista. O segundo sonho deixa claro que, para essa paciente, os processos de divisão, splitting e idealização eram sentidos como uma atividade muito agressiva, voraz e culposa. Quando consideramos o relacionamento entre fantasia e os mecanismos de introjeção e projeção, podemos começar a lançar alguma luz sobre a complexa relação entre fantasia inconsciente, mecanismos e estrutura mental. Susan Isaacs ocupou-se da discussão sobre a derivação de fantasias a partir da matriz do id, bem como da relação que ela abre para os mecanismos mentais. Tentarei estabelecer 2 vínculos mais extensos: a conexão entre fantasia e a estrutura da personalidade, e entre fantasia e funções mentais mais elevadas, como o pensar. Freud descreveu o ego como um precipitado
Freud descreveu o ego como um precipitado de catexias objetais abandonadas. Esse precipitado consiste em objetos introjetados. O primeiro desses objetos descrito pelo próprio Freud é o superego. A análise de primitivas relações de objeto projetivas e introjetivas revelou fantasias de objetos introjetados no ego a partir da mais tenra infância, começando pela introjeção dos seios ideal e persecutório. Inicialmente, são introjetados objetos parciais como o seio e, posteriormente, o pênis, depois objetos totais como a mãe, o pai, o casal de pais. Quanto mais primitiva a introjeção, mais fantásticos são os objetos introjetados e mais deformados pelo que neles foi projetado. À medida que prossegue o desenvolvimento e que o sentido de realidade opera mais plenamente, os objetos internos se aproximam mais estreitamente das pessoas reais no mundo externo. O ego se identifica com alguns desses objetos, identificação projetiva. Eles se tornam assimilados no ego e contribuem para seu crescimento e suas características. Outros permanecem como objetos internos separados, e o ego mantém relação com eles. O superego é um desses objetos. Os objetos internos são também sentidos como estando em relação uns com os outros. Por exemplo, os perseguidores internos são experimentados como atacando tanto o objeto ideal quanto o ego. Assim é construído um complexo mundo interno. A estrutura da personalidade é amplamente determinada pelas mais permanentes das fantasias que o ego tem sobre si mesmo e sobre os objetos que contém. O fato de essa estrutura estar intimamente relacionada com a fantasia inconsciente é extremamente importante. É isso que torna possível influenciar a estrutura do ego e o superego através da análise. É analisando as relações do ego com objetos internos e externos e alterando as fantasias sobre esses objetos que podemos afetar de maneira substancial a estrutura mais permanente do ego. O sonho que se segue, apresentado por um paciente na primeira semana de sua análise, ilustra a relação entre fantasia inconsciente, realidade, mecanismos de defesa e a estrutura do ego. É certo que esse paciente nunca lera qualquer literatura analítica e nunca ouvira falar desses conceitos. De outra forma, o sonho poderia ser encarado com muito mais ceticismo. O paciente oficial de marinha sonhou com uma pirâmide. Na base dessa pirâmide havia um grupo de rudes marinheiros, os quais sustentava em suas cabeças um pesado livro de ouro, Gold Book. Sobre esse livro estava em pé um oficial de marinha, do mesmo modo que o paciente, e sobre seus ombros um almirante. O almirante, disse o paciente, parecia a seu modo exercer de cima tão grande pressão e inspirar tanto temor quanto os marinheiros que formavam a base da pirâmide e que pressionavam de baixo para cima. Tendo contado esse sonho, disse: "Este sou eu, este é meu mundo." O livro de ouro representa a regra de ouro, Golden Mean, um caminho no qual tento permanecer. Estou esmagado entre a pressão de meus instintos e aquilo que quero fazer, e as proibições que vêm a mim a partir de minha consciência. Associações posteriores capacitaram-no a identificar o almirante com seu pai, mas esse almirante, seu pai, estava muito diferente do pai real, tal como se lembrava dele. O fato de esse almirante ser tão forte e assustador como os marinheiros, que representavam os instintos do paciente, deixou claro que a severidade do superego era devida, no caso, à projeção de seus próprios instintos agressivos em seu pai. Podemos ver aqui a inter-relação entre fantasia e realidade externa, sendo a realidade da personalidade do pai alterada pela projeção. Seu principal mecanismo de defesa, a repressão, é representado na fantasia pela pressão combinada do superego almirante e do ego oficial, de marinha, tentando manter os instintos dominados. A estrutura de sua personalidade também está claramente representada pelas 3 camadas: os instintos empurrando para cima, o superego pressionando de cima para baixo e seu sentimento de que seu ego está sendo esmagado e restringido entre os dois. Nesse sonho também podemos ver claramente a ação da projeção e da introjeção. Ele projeta sua agressividade em seu pai e a introjeção de seu pai forma seu superego. Tudo isso, estrutura e mecanismos mentais, projeção, introjeção e repressão, foi apresentado pelo próprio paciente em seu sonho. E quando disse, "Este sou eu, este é meu mundo", deixou claro que estava descrevendo fantasias que tinha sobre si mesmo e sobre seu mundo interno. A formação de fantasia é uma função primitiva. A fim de compreendermos sua importância para a personalidade, temos de ver sua relevância para funções mentais mais elevadas, como o pensar. A fantasia pertence originalmente ao funcionamento em termos do princípio de prazer-sofrimento.
Em The Two Principles of Mental Functioning, Freud diz o seguinte: com a introdução do princípio de realidade, uma espécie de atividade do pensamento foi expelida, split off, foi mantida livre do teste da realidade e permaneceu subordinada apenas ao princípio de prazer. Essa atividade é o fantasiar. O pensamento, por outro lado, foi desenvolvido a serviço do teste da realidade, primariamente como um meio de sustentar a atenção e de adiar a satisfação. Citando o mesmo artigo, o pensar foi dotado de características que tornaram possível para o aparelho mental tolerar uma atenção intensificada de estímulo, enquanto o processo de descarga era adiado. Sob esse ponto de vista, a fantasia aparece tarde na vida do bebê, depois que o teste da realidade foi estabelecido. Contudo, essas duas atividades mentais têm um importante ponto em comum. Ambas capacitam o ego a sustentar a atenção sem uma descarga motora imediata. O bebê capaz de sustentar uma fantasia não é impulsionado a descarregar como um meio de aliviar o aparelho mental de acréscimos de estímulos. Ele pode sustentar seu desejo com a ajuda da fantasia por algum tempo, até que a satisfação na realidade seja obtenível. Se a frustração é intensa ou se o bebê tem pouca capacidade para manter sua fantasia, a descarga motora ocorre geralmente acompanhada pela desintegração do ego imaturo. Então, até que o teste de realidade e os processos de pensamento estejam bem estabelecidos, a fantasia preenche na vida mental primitiva algumas das funções posteriormente assumidas pelo pensar. Numa nota de rodapé, a The Two Principles of Mental Functioning, Freud diz o seguinte: será corretamente objetado que uma organização que foi escrava do princípio de prazer e que negligenciou a realidade do mundo externo não poderia manter-se a si mesmo viva pelo menor espaço de tempo, de maneira que de modo algum poderia chegar à existência. O emprego de uma ficção como essa é, porém, justificado quando se considera que o bebê, desde que se inclua com ele o cuidado que recebe de sua mãe, deve quase realizar um sistema psíquico desse tipo. Dou ênfase à palavra quase porque, a partir de muito cedo, o bebê sadio tem alguma tomada de conhecimento de suas necessidades e a capacidade de comunicá-las à sua mãe. A partir do momento em que o bebê começa a interagir com o mundo da realidade. A partir do momento em que o bebê começa a interagir com o mundo externo, ele está empenhado em testar suas fantasias no cenário da realidade. Esse ponto de vista depende naturalmente do conceito de fantasia primitiva que precede o desenvolvimento do pensamento. Quero sugerir aqui que a origem do pensamento reside nesse processo de testar a fantasia contra a realidade, isto é, que o pensamento não apenas contrasta com a fantasia, mas nela se baseia e dela deriva. O princípio de realidade, como sabemos, é apenas o princípio de prazer modificado pelo teste da realidade. O pensar poderia ser encarado como uma modificação da fantasia inconsciente, uma modificação efetuada de modo semelhante pelo teste da realidade. A riqueza, a profundidade e a acuidade do pensar de uma pessoa dependerão da qualidade e da maleabilidade da vida de sua fantasia inconsciente e de sua capacidade para submetê-la ao teste da realidade.